Médium de Belém. Nenhum dos dois querem aparecer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você pode contar um pouco o que acontece com você? Desde os meus 8 anos, isso vem acontecendo. Tio muito querido, eu cheguei com a minha mãe e eu disse para minha mãe que se eu não tivesse aula, eu iria lá visitá-la. E a minha mãe disse que tudo bem. E por coincidência, eu não tive aula nesse dia. E eu fui visitá-la. Cheguei lá, ele me recebeu muito bem, muito carinhosamente, como sempre. E disse para mim que eu seria muito bem-vinda lá. Me abraçou, nós tomamos café, tudo. E eu vim embora. Só que quando chegou na porta, ele me abraçou muito forte, como se fosse um abraço de despedida. E naquele momento eu senti que alguma coisa iria acontecer. E fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito triste e chorei. Só que eu não falei para minha mãe e fui com a minha avó. E a minha avó disse que era para me acalmar. Fui para casa, dormi. Quando foi pela madrugada, bateram na porta da minha casa que ele tinha vindo a óbito. E aí nós chamamos ao velório, sepultamos ele. E quando foi, eu dormi, cheguei em casa, eu dormi. Quando deu por volta de umas 2 horas da manhã, eu fui ao banheiro. Quando eu olhei, ele estava sentado no pé da minha cama, na beira da minha cama, com a mesma roupa que ele tinha sido sepultado e pegando no meu pé. E naquele momento eu não conseguiria me mexer, não me mexia. Eu queria chamar minha irmã que dormia ao lado, eu queria chamar minha mãe, eu queria gritar, mas eu não conseguia. Aí eu rezei um Creio em Deus Pai, um Pai Nosso, e ele sumiu. Mas ele não voltou mais? Não voltou e nem falou nada. Talvez ele só quisesse se despedir. Era, porque ele sabia que a gente tinha muito apego, apenas 10 anos. E aí era dia normal de aula e eu comecei muito triste um dia. Então estava tendo festa na escola, que era dia dos estudantes, tudo e tal. E eu com uma tristeza muito profunda e chorando. E os professores me agradando, me dando brinde. E como a gente estudava todo mundo juntos, a minha irmã, meus primos, chamaram a minha irmã para me levar para casa, que eu não estava bem. Quando eu cheguei em casa, quando nós saímos todo mundo que eu cheguei em casa, me deparei com uma das minhas tias chorando, que tinha acontecido uma tragédia. Eu pensava que seria com a minha mãe, mas não, foi com a minha tia. Os primos ficaram todos me olhando, dizendo que eu estava sentindo alguma coisa. E aí, velório na casa da minha avó, tudo. Só que quando 3 meses que ela tinha falecido, quando a gente chegava na casa da minha avó, tinha um cheiro de rosas muito forte. E eu vi ela 2 vezes. Só que como eu era criança, eu não tinha entendimento. E eu dizia para todo mundo que ela estava viva porque ela tinha aparecido para mim 2 vezes. Na tua cabeça ela não tinha falecido não. Porque tu vias ela perfeitamente. Exatamente. Como uma pessoa de carne e osso. Ela chegou a falar alguma coisa? Não. As pessoas ao teu redor, elas te incentivavam ou te incentivam ainda? Elas te censuram, ficam com medo de ti? Qual é a reação delas? Eu não tenho incentivo algum. Elas não aceitam. Apesar da gente ter nascido e criado, elas não aceitam. Eu ouço críticas. A única pessoa que me apoiaria e que me apoiou, que tentou me ajudar, mas que hoje em dia não está aqui, é minha avó. Tua avó te apoiava? A minha avó, ela cuidava assim de mim. Ela me orientava, ela me ajudava, ela me entendia. E ela sempre falava que era um dom que ninguém poderia tirar de mim, mas que eu ia sofrer muito. Tu narraste 2 situações parecidas, né? Onde tu sentiu a morte de pessoas próximas. Acontecem outras coisas também? Eu vejo, né? Tu vê o que? Entidade espiritual? Tipo assim, tu entra num lugar, se tiver uma entidade tu vê, Vejo. E elas interagem contigo ou é a mesma cena dos teus familiares? Não. Tu só enxerga ali no cantinho? Elas só olham no cantinho, me olham. Não falam nada? Não falo nada. E tu, fala alguma coisa? Não. Tu tem medo? Não. Por que tu não fala?
Eu não falo porque só do fato de eu estar olhando, só do fato de eu estar vendo, eu já estou sentindo que elas querem alguma coisa. Já Elas sente a estão energia delas. Elas já sentem a energia delas, e se for um espírito desencarnado, como eu acabei de relatar, eu sei que eles querem algo, uma missa, uma luz, uma água,